Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diego de Berardino, série Minhas Partidas. Vamos falar agora de uma partida minha contra o grande mestre Rafael Leitão, da final do Campeonato Brasileiro de 2013 em João Pessoa. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para ajudar a gente a crescer. Estamos aí na luta para bater os 1.000 inscritos. Bom, vamos lá então. Quando eu comecei a jogar as, as finais do Campeonato Brasileiro, nos anos, na década de 2000 a 2010, né, tinha um trio muito duro, que era o Rafael Leitão, Giovanni Vescovi e o Gilberto Milos, né, três grandes mestres a gente pode dizer, de nível 2600, né, muito fortes. Eu sofria bastante contra eles. Posso dizer que nunca ganhei uma partida pensada desses grandes jogadores aí. Algumas vezes eu consegui empatar e jogar boas partidas, mas nunca os venci numa partida pensada oficial. É, aqui nessa final do Brasileiro de João Pessoa, eram 12 jogadores, né? Jogavam todos contra todos, e o emparceramento na primeira rodada e todas as outras era feito por sorteio. E aqui, nesse dia, então eu caí, é, foi o sorteio e caí para jogar com o Rafael logo em seguida, né? Já que era o sorteio e logo em seguida a primeira rodada. Então nem teve muito tempo de preparação e essas coisas. E aí nós jogamos essa partida muito interessante, na primeira rodada, então lá em João Pessoa. Foi uma Ciliana Naidorf, ele uma das principais defesas dele sempre contra E4. E eu comecei com Bispo E3 aqui, indicando poderia jogar o ataque inglês com F3, Dama D2 e Roque Grande. Ele jogou E5, Cavalo B3 e Bispo E6. Mas aqui, digamos assim, eu mudei de ideia. Ao invés de jogar F3 ou mesmo Dama D2, optei pelo plano com roque pequeno, mais posicional, de Bispo E2. E Bispo E7, eu joguei a linha de cavalo D5, que o Milos, né, tinha jogado contra mim de brancas, né, e eu com as pretas, e tive boas lições aí contra o Milos nessa variante. Aqui o Rafael jogou cavalo toma D5. Outra opção seria jogar, por exemplo, cavalo BD7. Perdão, depois de cavalo D5, cavalo BD7, né? Para defender essa casa. E aí joga dama D3, é uma outra linha. E aqui você vai tomar de bispo, normalmente. Mas ele preferiu, depois de cavalo D5, tomar de cavalo e retirar o bispo para F5, que é outra possibilidade. Normalmente, então, agora com essa estrutura de peões, as brancas jogam esse peão para D5, ganham espaço na aula da dama e é onde elas pretendem jogar. Tem ideia de A4 A5, C4 C5. Às vezes esse cavalo vai para A5, exercendo alguma pressão na ala da dama ali, depois avançando os peões. E as pretas, por sua vez, tem uma maioria na ala do rei que pode avançar, por exemplo, quando esse bispo sai, jogar F5 e criar jogo desse lado do tabuleiro. Eu joguei dama D2, Rafael jogou bispo G6, roque, roque, e eu joguei com A4 aqui, com a ideia de A5. Outra ideia, como eu falei, seria jogar cavalo A5, pressionando o peão de B. Se ele avançar, essa casa vai ficar fraca. E se dama C7, né? Poderia começar a avançar aqui com C4, seguido de B4. Seria uma ideia típica. Ou mesmo começar com B4 e depois C4 aqui,
Seria uma ideia típica, mas as pretas têm seu jogo aqui na ala do rei. F5 já é uma possibilidade também. Eu joguei A4, cavalo D7 e A5, fixando aqui esses dois peões de olho na casa B6 e a ideia é que o C4, C5 é uma possibilidade aí em aberto. Ele jogou aqui com H6. Esse lance tem a ideia de muitas vezes trocar o bispo de casas pretas, que é algo estrategicamente desejável aqui para as pretas nessa posição, porque tem peões em casas pretas. Daí veio o C4, torre C8 e eu joguei torre de A, C1. Então, estou sempre de olho na ruptura C5, às vezes até sacrificando um peão para passar o peão de D. Então, é uma ideia importante. E aqui, o Rafael acho que não jogou da melhor maneira aqui, jogou E4, que é uma ideia típica para dar a casa E5 aqui. Mas nesse momento, talvez fosse melhor começar com F5 e se eu jogar F4 aqui para parar o F4 das pretas, né? Cavalo F6 para vir para essa casa, talvez fosse uma ideia melhor. O ponto é que se eu fazer esse peão passado aqui, eu não consigo avançar C5 facilmente, porque esse peão está caindo, e esse cavalo pode vir para E4 aqui com bom contrajogo. A Z4 é um lance lógico, o problema é que dá essa casa aqui, então eu poderia jogar cavalo D4, e era bem lógico, aí é difícil jogar F5 por causa do cavalo E6, e estou preparando aqui B4, C5, uma posição promissora. Se cavalo E5, eu poderia jogar F4, agora ameaçando F5, então tem que tomar, e aí trocar esse cavalo forte das pretas com bom jogo e boas perspectivas aqui na ala da dama. No entanto, eu joguei dama B4, um lance típico dessas posições que pressiona ali, mas não está ameaçando tomar, né? Porque ele tem torre B8. Acho que aqui as pretas... Bom, ele jogou dama C7 defendendo, mas poderia jogar cavalo E5. E eu não posso tomar, por torre B8 e cai o cavalo de B3. E ele tem boas perspectivas agora com salto de cavalo para D3, apoiado pelo bispo, e se trocar, tem um peão passado aqui. Depois do dama B4, dama C7, eu joguei torre de FD1. Então, para apoiar aqui o peão D, com ideias de C5 e mais tarde tentar empurrar D6, mas talvez bispo F4 para dificultar o cavalo E5 fosse melhor. Aqui cavalo E5 seria claramente ruim, porque troca em C5. E esses dois peões estão andando com grande efeito. Torre de FD1. Daí ele jogou cavalo C5 aqui. E aqui eu não reagi da melhor maneira aqui. Cavalo E5. De novo com a ideia de cavalo D3. Talvez fosse uma melhor possibilidade. Mesmo que jogue C5 aqui. Parece assustador, mas dá para jogar, por exemplo, dama D7, tirando da coluna. Sempre a ideia de cavalo D3 aqui. É uma posição um pouco melhor para as brancas, ou talvez equilibrada. Mas depois do cavalo C5, eu joguei bispo F4 aqui. Aqui, cavalo por C5, D por C5, dama D2 é forte. O que eu pensei na hora é que bispo D6, ameaçando aqui, fosse chato. E está bem bloqueado. Mas eu posso jogar G3 e se ele, por exemplo, jogar F5 para me atacar, o B4 chega com muita força. Esse peão toma C5, é quase ganhador, né? Esses peões aqui avançando. E se ele ignorar e jogar um F4, eu poderia até mesmo tomar. Esse bispo toma aqui D6, né? Interrompendo aqui a pressão na diagonal e ameaçando o bispo e a dama. Se tomar aqui, dama toma, né? Seguido de B tomar C5. Uma posição clara vantagem para as brancas aí. Então veio o bispo F4, ele jogou bispo G5.
a trocar o bispo de casas pretas, que a gente mencionou. Uma ideia seria cavalo D3 de novo. Bispo toma, peão toma. E aqui, se C5, dá para tomar de D, né? Se eu tomar a dama, ele toma a minha dama. Eu poderia jogar cavalo D2 aqui com uma pequena vantagem, seria melhor. Mas acredito que as pretas tenham boas chances de contra-jogo com esse peão vivo aqui em D3. Depois de bispo G5, eu troquei os bispos. H por G5. Cavalo por C5. E ele tomou aqui de D. Tomar de dama era possível, mas aqui, se eu tomar em B7, ele tem contra-jogo aqui com E3, né? Mas é mais forte jogar, por exemplo, dama C3 aqui para B4, também de olho aqui em E3. Ele pode jogar E3, mas vai estar sacrificando um peão aqui. Aí depois de D por C5, dama D2. Ele jogou dama E5. E aqui eu joguei B4, tá? Aqui eu tinha uma ideia. Ele me apontou imediatamente após a partida, como uma partida Geller-Fischer, né, que Manaidov, que fica essa estrutura também, e o Geller demonstra como deve se jogar também com as brancas. Torre C3, esse é um belo lance. Por exemplo, F5 não é possível porque está caindo em G5. Se ele jogar outra coisa como torre C7, a ideia é torre B3, seguido de torre B6. E pode chegar um B4 aqui, D6, com uma pressão muito forte na ala da dama e uma vantagem quase vencedora para as brancas. Então, essa manobra era muito forte de torre C3, torre B3 e torre B6. Apesar disso, o B4 é temático, mas aqui ele achou um recurso muito bom que complica aqui a posição, que foi E3. Esse é um belo lance. Agora, se eu tomar de F, a ideia dele é tomar em B4. Se eu tomar lá, tá caindo em E3. Então, eu tomei de dama. Toma C por B4 e nós entramos nesse final aqui. A ideia de B3, B2 apoiado pelo bispo é assustadora. Então, eu joguei bispo D3. Bispo toma, torre toma. Nesse final aqui, eu agora com material igual, eu ainda tenho vantagem por conta da melhor estrutura, especialmente na ala da dama, né? Esses peões dele esses estão fixados, esse é passado, mas é fraco e eu posso avançar esses aqui, né? Então ele bloqueou aqui com torre C5, daí torre B3, e aqui ele cometeu um erro, mas numa posição chata aqui que é B5. Um lance interessante do ponto de vista prático, vai criar uma posição muito confusa com peões passados para os dois lados. Mas aqui talvez torre toma, quando eu tomar em B4, torre C8. Né? Se eu tomar em B7, ele toma em D5, aproveitando essa cravada aqui. Mesmo que eu jogue torre F1 para tomar lá e dobrar as torres na sétima, não é tão terrível, inclusive ele pode fazer aqui o mesmo, né? Com contra-jogo e possível empate aqui nessa posição. Então, aqui depois de torre C8, eu poderia jogar D6 ao invés de tomar o peão. Daí torre de A C5, torre por B7. Ele não pode tomar, porque eu vou coroar o peão de D aqui, né? D7. Tá coroando, tem um cheque para D8 se precisar também. Mas aqui torre D8 e é possível lutar. Nesse final tem chances de empate para as pretas com peão a menos. Os peões estão meio bloqueados. Seria a melhor defesa aqui. Mas aí o B5, né? Após o B5, uma posição bem espetacular acontece. Eu tomo en passant e ele joga A5. Eu tenho 3 peões passados e ele tem 2 aqui unidos. Os meus estão bloqueados, o dele também, mas aparentemente eu posso fazer os meus andarem de forma mais fácil.
Mais fácil não, de forma mais eficiente, embora não seja tão fácil. Eu joguei D6, torre B8, e aqui eu joguei D7. Nessa posição aqui, uma ideia legal era jogar torre D1, com a ideia de, se torre toma, ele joga o D7, torre D8, B7, seguido de B8, dama, toma, e D8, dama, coroando, né? Então ele traz o rei para ajudar. E aqui uma ideia legal, né, é jogar E4 aqui. Uma ideia surpreendente. Se ele jogar rei E8 para bloquear o peão, posso dar um cheque, rei D8, e aí aparece a ideia do E4, uma passagem de torre surpreendente aqui para H3 e tá vindo torre H8. Se rei E7 eu posso entregar esse peão e toma, cheque, rei D7, B7 e o peão coroa, uma dama inteira aí. E se D7, cheque, rei E7, né? Eu posso jogar agora a torre de BD3, ameaçando coroar. Se rei D8, torre H3. E se torre D8, B7, com a ideia de B8. Seria uma bela vitória se eu jogasse essa continuação. Eu joguei D7, ele jogou rei F8. Eu joguei E4 aqui. Rei E7 é que o lance que eu fiz desperdiça a vitória, embora já não seja fácil aqui. Aqui eu joguei torre D1. As torre D3 é forte aqui. Por exemplo, se ele jogar A4, eu jogo torre de CD1, ameaçando coroar. Se ele jogar torre D8, B7, né? Só que ele está avançando aqui, né? Por exemplo, B3. Se eu coroar aqui, coroar de novo e ganhar uma torre, essa posição não é nada simples. Não sei nem se... Talvez nem ganhe com esses dois peões passados aqui, unidos para as pretas. No entanto, eu tenho um lance difícil aqui, depois de B3, que é a torre D6. Esse resolve tudo, com a ideia de torre B6 aqui. Torre toma, torre B6. E nessa batalha de peões passados aqui, as brancas vencem. Agora, os peões pretos não estão avançando e eu vou coroar esse peão com vantagem decisiva. Depois de torre D1, aqui ele defendeu muito bem, né? Torre D8. E agora, depois de torre BD3, torre C6. Agora ameaça B7, B8, mas torre C6, B7, torre B6. Ele impede a minha ideia. E aqui vai haver uma liquidação geral, vai trocar tudo aqui. C5, torre toma, C6, defendendo o peão, torre C7. E agora meus peões estão bloqueados. O que eu posso fazer é atacar os peões dele para não perder. Torre C1 ainda defendendo aqui, A4, torre C4, B3, tomou. Torre para C6, torre B4. Vou tomar com essa torre aqui e ele vai tomar lá. E agora chegou no final de 3 contra 3 na mesma ala, empatado. Aqui, rei E5, ele propôs empate. Por exemplo, torre B5 cheque, rei por E4, torre por G5 e um final totalmente empatado. Então essa batalha de peões passados foi muito interessante, uma partida difícil de jogar, né? 89,5% de precisão para as brancas, 90% para as pretas. Equilibrado aí o duelo, eu tive minha chance ali no final, mas foi uma partida bem intensa e emocionante na primeira rodada do Brasileiro de João Pessoa, na Paraíba, em 2013. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para ajudar a gente a crescer. E é isso então, até o próximo vídeo.